Então vamos iniciar esse daqui, esse conteúdo, esse capítulo é o capítulo 9 na nona edição. Ele chama-se Estresse e Adaptação. Basicamente, o que ele vai abranger é como a resposta fisiológica do organismo se adapta ao estresse. A gente vai falar um pouquinho de homeostasia, que é aquela frase famosa e super querida na fisiologia, que a gente escutou falar muito, e qualquer coisa a gente responde homeostasia e tá certo, né? E como se adapta, quando a gente sobrepassa esse nível de estresse, qual é a consequência orgânica dele, tá bom? É um conteúdo muito interessante, inclusive eu acredito que alguns médicos que falam que os pacientes chegam com DNV, acho que eu já falei isso para vocês, ou foi para outra turma? DNV, né? Basicamente, eles não tiveram a noção desse capítulo aqui do PORT, porque a gente mostra como é a resposta real e a resposta somática ao estresse, como ela acontece, como ela ocorre e como ela pode ser desenvolvida. Desculpa pelo barulho, aquelas coisas que estão passando aqui no fundo de casa. Se tiver muito ruim, vocês me falam que eu vou lá fora. Oi, Professora, pode falar. a minha internet tá péssima, daí tudo que você falou travou, mas eu vou estar acompanhando os slides, tá? Não sei se Tá tá dando para bom, me ouvir direito. tá bom. Qualquer coisa você me avisa que eu repito, tá? Para isso que serve a nossa live, eu repito tudo de novo, não tem problema não. Esse capítulo, ele vai abranger especificamente três grandes temas. Não precisa. Primeiro que ele vai falar é sobre a homeostasia, a homeostasis. Depois nós vamos falar especificamente de estresse e adaptação e os transtornos dessas respostas ao estresse, ou seja, quando a gente sobrepassa o nível de adaptação. Estresse, ele se conceitua sendo uma forma que a gente, na verdade, a gente usa estresse para muita coisa. E por muitas vezes, quando a gente não tem o conhecimento da palavra real, a gente pensa que é só aquele estresse psicológico que a gente já está acostumado, que corriqueiramente a gente fala. Mas o estresse basicamente vai ser qualquer tipo de alteração no nosso organismo que vai fazer o corpo entrar em uma adaptação. Ele vai ter que ter um estímulo a essa resposta, e essa resposta a esse estresse, ela tem que ser rápida e tem que se adaptar a esse estímulo, seja ele endógeno ou exógeno. Então, vou ler aqui só para não ficar tão vago o que fala o nosso livro. O conceito se analisa de forma extensa nos campos da atenção na saúde e se encontra na economia, na ciência, na política, na atividade empresarial e na educação. Antes de continuar, eu também quero falar para vocês que não é viagem minha, que tudo que está aqui nesse slide é retirado lá do livro Porte. Então, não é a professora que gosta muito de psiquiatria, de psicologia que está falando. É lá do Porte e não é nada inventado. A nossa referência bibliográfica aqui é o Porte. A homeostase, basicamente, é aquela função do nosso organismo de manter o equilíbrio. Se alguém perguntasse, por exemplo, para o Rogério, Rogério, defina a homeostase. O que você responderia, Rogério? É um equilíbrio fisiológico, né, do organismo, onde, digamos, uma pressão vai aumentar, o organismo faz alguma coisa para a pressão diminuir, ou a pressão diminui, o organismo faz alguma coisa para a pressão aumentar, e vice-versa, aí milhões de situações, né, em que o organismo ele se adapta para manter o equilíbrio, né? Exato. Alguém quer fazer algum aporte para a definição do colega? Alguém tem uma concepção diferente? Antônio? Não, doutor, eu concordo com o Rogério. A explicação, pelo meu conhecimento, é essa aí mesmo. A nível geral, é isso. Não, e tá perfeito. Basicamente, pode falar. Não, eu só ia complementar que é o organismo tentando se manter em funcionamento da maior eficiência possível, né? Da melhor forma possível, gastando, evitando morte celular, evitando desperdício de energia. Então, é exatamente isso que o Rogério falou.
Exatamente. Basicamente, a homeostase, ela vai ser todos os processos fisiológicos que o nosso organismo faz que tentam equilibrar o nosso organismo. A gente fala que tenta equilibrar o ambiente interno. Esse ambiente interno que a gente fala tanto em fisiologia e fisiopatologia, nada mais vai ser do que esse microambiente dentro das nossas células, o líquido celular, a produção de substâncias que a gente vai produzir, que a gente vai descartar para o organismo, e também como a gente consegue se nutrir. Então, basicamente, a homeostase, ela vai ser todo esse equilíbrio fisiológico. Basicamente, vai ser tudo que o Guyton falou para gente, tudo como funciona cada uma das coisas. Como o Rogério muito bem falou, da pressão, por exemplo, que é algo estimula para que ela suba, depois ela se regula, ou algo estimula para que ela desça e depois ele se regula. Então, basicamente, a homeostasia é a resposta para todas as nossas perguntas de fisiopatologia ou de fisiologia. É sempre o corpo buscando a homeostasia que faz com que aconteça ou que sobrepasse essa função de homeostasia do organismo. Então, só para a gente definir também, homeostasia é o mantenimento intencional do ambiente interno estável. Essa palavra estabilidade, equilíbrio, é a grande chave na definição de homeostasia. Por processos fisiológicos coordenados que se opõem aos câmbios. Então, a gente teve uma estimulação, teve um câmbio, uma mudança, teve qualquer coisa relacionada que fez o nosso ambiente interno, podemos dizer assim, ter uma mudança, então o corpo vai reagir, vai ter um combinado de processos para tentar regular isso. Alguém quer falar alguma coisa? Tudo certo? Então tá. Basicamente, quando a gente fala de homeostasia, a gente leva em consideração essa constância no ambiente interno. Então, a gente fala que as células nesse ambiente interno, nesse microambiente celular que nós temos, elas têm que ter a forma adequada, a maneira adequada de nutrição celular. Quem nutre a célula? Quais são as coisas que nutrem a célula? O que seria a nutrição celular, especificamente? Pode ser um exemplo. Não precisa ser general. Ninguém? Eu vou ter que dar nome aos porcos. Mariana, o que seria a nutrição celular? Vamos ver se a Mariana responde a gente. José, o que seria nutrição celular? Oi, nutrição celular? Isso. Eu imagino que seria a célula em equilíbrio, né? Como a célula se nutre? Com o que a célula se nutre? O que ela se nutre? Seria, no caso, uma célula muscular? Qualquer célula. Uma célula muscular de proteína? Sim, também. Alguém mais? Algum exemplo? Básico. A nutrição celular é um processo, talvez, que o corpo ele vai... que a célula, na verdade, vai adquirir os nutrientes, a glicose, a água que ela necessita para a vivência básica dela, né? Muito bem. O ciclo de Krebs, acho que entraria também nisso, né? Ou não? Também. Na verdade, o ciclo de Krebs é como a nossa célula processa toda essa nutrição. O que seria nutrição celular, de maneira geral falando? Seria o transporte de oxigênio para dentro da célula, o transporte de eletrolitos, sódio, potássio, cálcio, qualquer eletrolitos que a célula vai consumir. Seria, como o nosso colega falou, essa adaptação, essa recepção de proteínas, de lípidos, de glicose, como o nosso colega também falou. Basicamente, a nutrição celular, ela vai se dar de tudo que a célula consegue fazer um intercâmbio com esse líquido. Basicamente, a célula se nutre dessas moléculas que a gente tem presente nesse microambiente interno que nós falamos. E como que chega na célula essa nutrição? O sangue. Sangue, muito bem.
Basicamente, a célula, ela recebe essa nutrição, esse aporte nutricional através do nosso sangue arterial, que ele chega a todos os lugares, a todas as células, ele faz esse intercâmbio e depois ele retorna numa coisa que nós chamamos de drenagem venosa. E quando ele retorna, ele leva o quê? Está escrito aqui no slide. As toxinas. Isso. Todas as toxinas que o sangue produzia. Exatamente. As toxinas, o CO2, muito bem. Basicamente, ele se nutre através do nosso sistema arterial e ele descarta, ele secreta esses desechos, como está escrito no slide, para esse líquido que vai ser posteriormente levado pela drenagem venosa. Então, a constância do ambiente interno, ela vai se dar com nutrição e desejo, nutrição e excreção ou secreção que seja. Então, vai ser nutrição arterial e excreção ou secreção venosa. Alguém levantou uma mãozinha, quer falar aí? Doutora, Pode falar. uma dúvida. No caso, quando ocorre essa excreção, Pode falar. Tô te ouvindo. Eu acho que ele travou. E ficou assim ainda. foi. Pode falar. Fala de novo que você travou. Eu tinha travado aqui. No caso, quando ocorre essa excreção, né? Seria antes de passar pelo fígado, pelo rim, ou não tem nada a ver? Seria um processo isolado? Na verdade, a célula. excreção, ela vai vir Porque o desde rim, a o fígado célula. também metaboliza e excreta, né? Sim. Toxinas. Sim, a excreção, essa secreção dos desechos, ela vai vir da célula, desde a nossa estrutura mais pequena até chegar na excreção total do organismo. Seja ela pela bilis, que vai passar pelo fígado, ou seja ela pela urina, que vai passar pelo rim. Pode ser também metabolizando essa substância que ela vai ser excretada, pela respiração, que a gente consegue mandar o CO2 embora. De qualquer forma que ela seja excretada do nosso organismo, mas basicamente ela vai vir desde o ambiente mais pequeno que a gente fala, que seria a célula, desde a estrutura mais pequenininha e depois ela sai do nosso corpo. Tá respondido? Entendi. Então tá. Sim, valeu. Vocês vão ver que aqui no nosso slide está falando que esse conceito de ambiente interno estável recebeu o respaldo de Walter B. Cannon. Vocês vão ver bastante no PORT, nesse capítulo, no capítulo 9, esse nome Cannon. Porque Cannon era um estudante de medicina ainda, posteriormente um cientista, que buscou pela primeira vez dar um nome a esse equilíbrio celular. Então, ele foi o primeiro que disse que a nutrição e o desejo das substâncias do meio intracelular, ele era regulado por alguma coisa, que ele tinha um equilíbrio. E a isso ele propôs o conceito de estabilidade e ele deu esse nome maravilhoso que responde quase todas as nossas perguntas, que é a homeostase. Então, quando vocês verem Cannon, lembrem-se que seria esse cara que escreveu pela primeira vez esse conceito. E é graças a ele que a gente tem esse capítulo inteiro chamado Estresse e Adaptação, que ele foi o grande pesquisador de como isso funcionava, de como o ambiente conseguia se equilibrar. Então, basicamente, é isso que está falando aqui. Ele, novamente, falou que esses processos que eles são regulados de forma automática, que o nosso corpo ele tem essa homeostase de forma normal, uma propriedade normal do organismo, e que isso vai dar para a gente conferir a habilidade de resistir às perturbações, ou seja, aos câmbios, sejam eles internos ou externos. Então, basicamente, foi ele quem falou para a gente que o nosso corpo tem essa autonomia, vamos dizer assim, de fazer essa regulação. E deu o nomezinho de homeostase. Podia ser só regulação, né? Mas é homeostase. Tem algumas características gerais da homeostase, também propostas pelo mesmo cara, que ele fala que a homeostase ela tem um fator que seria algo que tem que fazer a mudança para depois ser modificado, para depois ser regulado. Então, ele propôs para a gente
que é como se fosse uma via de mão dupla. Da mesma forma que um fator, que um câmbio faz uma mudança que gera essa tentativa de equilíbrio, da mesma forma esse equilíbrio funciona para ter uma mudança. Então, basicamente, ele falou para a gente algo que, pensando assim, raciocinando logicamente, para vocês que já tiveram fisiologia, é até óbvio. A gente tem uma mudança e uma resposta. Então, essa resposta também pode causar uma mudança. Basicamente, funciona dessa forma. Para ser mais específico e falar da forma com que o livro falou, ele fala para a gente que um fator que desplaza a homeostase em uma direção resulta razoável esperar que existam mecanismos que tenham um efeito oposto. Então, também pode ser que o nosso corpo consiga regular exatamente o oposto dessa mudança. Faz sentido? Faz, né? A gente já estudou físio, faz muito sentido. Nessa regulação homeostática, ele cita o exemplo para a gente da glicemia, que nós esperamos que existam dentro do nosso corpo mecanismos que vão elevar a glicemia. Glicemia ou glucemia, como fala aqui, seria o aumento da quantidade de glicose especificamente no sangue. Quando a gente fala umia lá, a gente sabe que está falando do nosso sangue. Então, a glicemia seria esse aumento. E da mesma forma com que ele expressa que seria uma via de mão dupla, da mesma forma que alguma coisa consegue elevar a glicemia, também vai existir alguma coisa que consiga abaixar a glicemia ou baixar a glicemia. Então, essa é a via de mão dupla, basicamente, que ele sugere para a gente que a homeostase corresponde. A gente vai ter fatores no organismo que vão conseguir fazer o controle de ambos os lados. E está falando para a gente aqui também que, entanto, o mecanismo da resposta à alteração inicial seja capaz de restabelecer a homeostase, a integridade do corpo e a condição de normalidade se retém. Então, basicamente, se o nosso corpo tem essa propriedade, ele consegue, entre aspas, contornar a situação, a gente mantém o equilíbrio corporal. A gente consegue manter essa normalidade no meio interno e, obviamente, depois de falar da estrutura mais pequenininha, que seria o meio interno, a gente consegue um controle sistêmico geral no nosso organismo. Faz sentido? Faz? Então tá. Os sistemas de controle, como a gente consegue fazer esse controle? Então, fala pra gente que os sistemas de controle da homeostase, eles consistem em uma série de componentes que são interconectados, que atuam para manter um parâmetro corporal físico e químico em uma constância relativa. Traduzindo de uma forma muito mais clara, são vários fatores interligados que mantêm o equilíbrio geral do organismo. Basicamente, assim a gente pode traduzir. Os sistemas de controle orgânico regulam as funções celulares, controlam os processos de vida e integram as funções dos distintos sistemas corporais. Então, parafraseando o colega Antônio, basicamente vai ser as coisas que evitam a morte celular, que ele falou aqui no começo para a gente, que a homeostase seria isso, né, Antônio? E também, parafraseando o nosso colega, dos distintos sistemas corporais, por exemplo, a gente estava falando do sistema cardiovascular, quando o colega colocou a questão da pressão arterial. Então, basicamente, a homeostase vai ser tudo isso, todos esses fatores interligados, desde a função celular, da menor estrutura que a gente vai ter no nosso organismo, até as funções de processos gerais, de vida e morte celular, como a gente já falou, apoptoses e etc. O nosso corpo consegue, em algumas vezes, regular o nosso corpo fazendo uma apoptose, uma morte celular programada, e isso vai gerar para a gente uma regulação de todos os sistemas do nosso organismo. Tem alguém falando alguma coisa que eu estou vendo? Amiga, estou só esperando eu falar. Alguém tentando entrar no Zoom, acho que não está conseguindo. Ah, tá. Deixa eu ver se tem alguma... Mas não tem nenhuma solicitação aqui para mim. Tá certo? Não, doutora, aqui a Andrea estava tentando entrar, mas ela conseguiu já. Ah, então tá bom. Tá bom, então. Peraí, amiga, eu não sei nem o que eu tô. Tá tudo certo, gente? Posso continuar? Oi. Pode continuar? Oi. Pode, doutora, pode sim. Então tá bom.
Eu tô aprendendo esse negócio. Tá bom, não tem problema, não. É a primeira vez. Pode continuar, doutora. Tá bom, então. Eu também tive dificuldade. Tá falando para a gente que são de interesse recente do sistema de controle neuroendócrino que influi sobre o comportamento. Basicamente, a gente descobriu nos últimos anos que existe um controle neuronal e endócrino. Então, a gente junta tudo e fala que quem faz esse controle, essa regulação homeostática, é o sistema neuroendócrino. Se a gente está falando de neuroendócrino, quem que a gente está colocando em xeque? Quem tá fazendo esse controle? Os hormônios, Cérebro, Hormônios. hipófise, os neurônios. cérebro, Hipófise, neurônios, muito bem. Hipótese, Hipotálamo. neurônios, hipotálamo. Isso Esqueci mesmo. o outro. Os neurotransmissores, certo? Então, basicamente, quem faz essa regulação básica desse organismo, ou o equilíbrio, a homeostase, é o sistema neuroendócrino. Por que é relativamente novo? Porque há pouco tempo a gente está começando a descobrir cada vez mais de como se regula isso. Ainda tem muita coisa para descobrir, mas basicamente a gente já consegue entender a grande parte dos processos básicos do organismo de regulação. Fala pra gente que os mensageiros bioquímicos que existem no cérebro servem para controlar a atividade neural e regulam o fluxo de informação e, por último, influenciam na conduta. Então, basicamente, tudo que o nosso organismo vai responder vai ser graças à menor estrutura possível, que seria as reações bioquímicas ou os mensageiros bioquímicos que vão dar sinais para os nossos neurônios, que vão fazer ou modificar essa atividade neural, que, por fim, vai resultar para a gente no fluxo de informação, ou seja, nas sinapses, que vai gerar para a gente a regulação. Faz sentido? Faz, né? Então tá. Os sistemas de controle mediam as reações físicas, emocionais e conductuais ante os fatores estressantes, todas as quais, ao conduzir-se em conjunto, se denominam resposta ao estresse. Então, basicamente, todos esses fatores, as respostas físicas, emocionais, conductuais, elas vão ser, em conjunto, respostas ao estresse. Como eu falei para vocês, estresse, genericamente, a gente pensa na parte psicológica, mas estresse vai ser qualquer mudança que o nosso corpo vai sofrer e vai ter que gerar uma adaptação. Isso inclui quem? Qualquer coisa. Traumatismo, corte, uma mudança abrupta no meio externo, frio, calor, qualquer coisa gera um estresse celular e esse estresse celular vai gerar uma resposta, seja ela física, emocional ou conductual. Tudo bem? Então tá. Sim. Fala pra gente que, como qualquer sistema de controle, cada resposta ao estresse vai implicar a existência de um sensor para detectar essa mudança, para detectar esse câmbio. Um integrador que vai conjuntar todos os dados e também vai precisar comparar com o que é normal ou fisiológico para o nosso corpo. Então, para a gente ter uma resposta, para a gente ter uma adaptação a esse estresse, algo no nosso organismo para fazer esse equilíbrio, primeiro a gente vai ter que ter algum sinalizador para detectar essa mudança, depois a gente vai ter que ter um processador desses dados e depois esse processador de dados vai ter que comparar com o que é normal, que é parâmetro de homeostase no nosso organismo, parâmetro de normalidade. Então, basicamente, a gente vai ter que ter todas essas respostas para ter uma adaptação. Tudo bem? Uhum. Os fatores estressantes mais complexos, eles vão involucrar sistemas de controle mais complexos. Isso faz sentido quando a gente tem uma simples resposta ao estresse, algo que o corpo consegue detectar rápido. Tá chorando muito, cachorrinho aqui. Em 1 minuto vai desligar a ligação. Se vocês quiserem, eu já ligo de novo. Então, já vou ligar de novo. Vou dar um jeito nesse cachorrinho também. Espera aí.